Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 10 do Evangelho de João. Capítulo 10 do Evangelho de João. Nós vamos continuar falando sobre a porta. Começamos a tratar sobre esse tema na segunda-feira e vamos tentar desenvolvê-lo durante essa semana. E uma das passagens onde nós somos ensinados sobre a porta está aqui em João capítulo 10, versículo 7. O título da nossa mensagem de hoje é A Porta. A porta nós já sabemos quem é. A igreja, muitas vezes não. E a pergunta é: será que nós entramos pela porta? Muitos entram pela porta da igreja visível, mas jamais vão entrar pela porta da igreja invisível. Essa é uma realidade que vai acompanhar todas as gerações até a volta do Senhor Jesus. Pois muitos falam do seu nome até com intimidade: Senhor, Senhor. Mas ele vai dizer naquele grande dia: eu não os conheço. Como nós sempre fazemos, irmãos, eu quero trazer a vocês o contexto dessa passagem antes da gente começar a estudar mais profundamente esses versículos que tratam acerca da porta. No Evangelho de João, o apóstolo João, ele vai dividir esse evangelho em passagens específicas. Diferentemente dos outros três evangelhos, ele não tem um foco mais biográfico, mas ele tem um foco de, como ele mesmo diz no capítulo 20, de mostrar para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus e que por meio dessas palavras que João nos descreve aqui, o Espírito Santo nos vivifique e nos ajude a ter vida nele. É o que está escrito no capítulo 20 do Evangelho de João. Então essa passagem, ela começa na verdade no capítulo 7. Essa passagem começa com os irmãos de Jesus convidando ele para ir para uma festa muito famosa na época de Jesus, que era a festa dos tabernáculos. Eles convidam Jesus para ir juntamente com eles. Jesus diz que não vai com eles, porque o tempo de Jesus ainda não havia chegado. E, de maneira muito forte, João diz que nessa época, os irmãos de Jesus não criam nele. E olha que nós já estamos aqui da metade para o final do ministério de Jesus, mas os seus familiares não davam qualquer tipo de crédito à sua vida e à sua obra. Então, Jesus, ele vai em oculto até essa festa, e então ele aparece. Vemos ele ser tentado quando apresentam ele uma mulher adúltera, e ele então diz, que poderia ser apedrejada desde que aquele que atirasse a pedra fosse sem pecado. Eles ficam constrangidos com a palavra de Jesus e se retiram. Os líderes religiosos mandam prender Jesus, mas o chefe da guarda volta com a mensagem de que ninguém havia falado com ele antes daquela forma. Então no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Esse cego de nascença é questionado no Sinédrio a respeito dessa cura. Muitos achavam que era uma cura falsa e chamam os pais dele, e os pais dizem: olha, nosso filho de fato nasceu cego, como ele foi curado eu não posso dizer. E eles falavam isso porque, assim como Jesus havia sido rejeitado pelos seus irmãos, esse cego havia sido rejeitado pelos seus pais quando creu em Cristo. Seus pais sabiam que se dissesse que Cristo havia curado ele, o Sinédrio já tinha dito que quem externalizasse qualquer afinidade com Jesus deveria ser expulso do templo. Então eles dizem: olha, eu não sei. E o único que defende Jesus é o cego, e diz: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu posso ser cego, vocês podem achar que eu sou amaldiçoado, mas uma coisa é certa:
Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E todo esse contexto vai fazer a diferença para que a gente tenha um entendimento correto desses versículos aqui, 7 a 10, do capítulo 10 de João. Jesus, no início do capítulo 10, ele se apresenta como pastor. Eu sou o bom pastor, fazendo uma referência bem clara que ele é aquele que Davi disse. E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos como estrado para os teus pés. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele estava falando de Jesus. E Jesus então diz: eu sou o bom pastor que Davi falava há 1000 anos atrás. E agora, Jesus então, ele vai se apresentar como a porta. E no versículo 7 ele diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus, ele diz que ele é a porta. Ele não é qualquer porta, ele é a porta das ovelhas. Cristo é a porta da igreja. É importante que a gente entenda isso. Existem muitas igrejas que se negam a batizar determinadas pessoas. Eu, inclusive, já fiz parte de uma igreja que tinha isso em mente. Então, por exemplo, vamos imaginar que você chegue aqui, que você hoje ouça essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus vivifique essa mensagem no seu coração e você seja regenerado. E como aquele eunuco, você diga: o que eu preciso fazer para ser salvo? Perdão, como aqueles 3.000. E como eunuco, Filipe vai dizer: tem água, tem arrependimento, eu te batizo. Mas hoje em dia, na maioria das igrejas, alguém diria: vem cá, você é casado? É no papel? Ah, não é no papel, não dá para batizar hoje. Você vai ter que regularizar a sua situação. Depois você volta aqui, me mostra, agora se é de fato no papel. Tem outros lugares, por exemplo, que a pessoa não pode ser batizada porque o cônjuge não é crente. Então a pessoa passa às vezes a vida inteira na igreja sem ser batizado porque o cônjuge não é crente, não quer se batizar, não quer casar. E muitas vezes pastores até orientam a pedir o divórcio. Que coisa assustadora. Quando em 1 de Coríntios Paulo fala de maneira muito clara: você é casado, seu marido aceita estar com você, fique com ele. Sua esposa aceita estar com você, fique com ela. Mas para muitas pessoas, um pedaço de papel escrito casado vale mais do que a regeneração. Cristo é a porta. Mas para muitas pessoas, a porta da igreja está fechada. Pessoas, como eu disse a vocês, eu fiz parte de uma igreja que, se você dissesse: olha, eu quero ser batizado, o pastor lhe diria: olha, nós temos uma turma de batismo que começa nesse domingo. Você vai fazer 3 meses ou 6 meses de curso de batismo, depois a gente batiza você. Isso não é bíblico. Mas por que as pessoas tomaram esse tipo de atitude? Porque muitas pessoas que se batizavam hoje abandonavam a igreja na semana seguinte. E as pessoas então, querendo evitar isso, começaram a impedir os batismos espontâneos. Jesus disse que não é a nossa missão escolher o solo. Qual é a nossa missão? Jogar a semente. Quem escolhe o solo é Ele. Se a pessoa se batiza hoje e amanhã ela se afasta de Cristo, isso não é vergonha para a nossa congregação. Isso é vergonha para a pessoa. E mais do que vergonha, isso é uma condenação para ela. Ai daqueles que ouviram e não perseveram. Melhor fora nunca tivessem ouvido. Então, irmãos, é preciso que haja hoje uma voz que diga que as instituições religiosas estão erradas. Cristo é a porta da igreja. E se você fechar a porta da igreja
para alguma pessoa que sinceramente busca a Cristo, você vai ter que se dar conta com Ele naquele grande dia. Ai daquele que fizer mal a um dos pequeninos. Jesus vai dizer a respeito dos fariseus algo que vale muito para a igreja evangélica de hoje. Vocês nem entram e nem querem deixar aqueles que estão querendo entrarem. Então, a igreja evangélica moderna avocou para si um título que a igreja católica fez na Idade Média, dizendo que Pedro era que tinha a chave. A igreja católica fundamenta o papado e diz que é a igreja católica que leva as pessoas para o céu, e hoje em dia a igreja evangélica tem seguido os mesmos passos, querendo demonstrar para as pessoas que alguma espécie de instituição religiosa é que vai levar as pessoas para o céu. Não, não é. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. De maneira que se uma instituição religiosa lhe prega um outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, ainda que use o nome de Jesus. E principalmente, se usar o nome de Jesus, que seja anátema, pois o próprio Senhor disse que muitos viriam usando o seu nome, dizendo: o reino dos céus está ali e acolá, não acrediteis nele. Então devemos tomar muito cuidado, irmãos, para nos questionar a respeito de que porta nós entramos. Se uma porta física de uma instituição meramente humana, ou se de fato entramos pela porta espiritual da única instituição divina que temporariamente está aqui na terra, que é a igreja. Por que eu disse temporariamente está aqui na terra? Porque Jesus veio para buscar a sua igreja e levar para o céu. A única instituição da terra, que não é da terra, é a igreja. Mas as pessoas tentam de todas as formas profaná-la, tentando humanizar aquilo que é divino. Não aceite nenhum convite de instituição. Você não deve se rotular por denominações. Denominações não são de Cristo. Então você tem hoje denominações como presbiteriana, batista, pentecostais, assembleanos, pentecostais não assembleanos. Você vai ter os congregacionais. Você vai ter vários tipos de denominações. A única palavra que a Bíblia diz que nós devemos avocar, quando de fato nós somos discípulos de Cristo, e usar essa palavra não para nos, de alguma forma, nos mostrar para os outros, mas para nos cobrar, é a palavra de cristão. Apóstolo Pedro, essa palavra cristão aparece 2 vezes na igreja, no Novo Testamento. E uma delas o apóstolo Pedro diz: olha, somos chamados de cristãos, e os cristãos foram chamados de cristãos como uma brincadeira, querendo desfazer dos cristãos, dizendo: olhe, aqueles dali que seguem a Jesus, eles são parecidos com ele, tão parecidos que são pequenos cristos. E a palavra cristão no grego dá essa conotação de um pequeno Cristo. E Pedro então diz: se de fato nós atravessamos por essa porta e temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemos usar esse nome de cristãos para vivermos uma vida reta, como o nosso Salvador nos ensinou a viver. Glorifiquem a Deus com esse nome. É o único nome que nós somos autorizados pela Bíblia a de alguma forma sermos rotulados, é a palavra cristã. Nenhum outro tem autenticidade bíblica. Por isso devemos tomar muito cuidado com as portas que se apresentam diante de nós. Por que isso é tão perigoso? Porque olha o que Jesus vai dizer. Jesus, pois, lhes afirmou, no versículo 7, em verdade, vocês sabem que aqui é um hebraísmo, ou seja, uma maneira do judeu apresentar aquilo que ele deseja falar.
Então, na Bíblia, quando nós temos uma palavra repetida, a ideia é chamar a atenção. Assim como nós temos uma expressão repetida, a ideia é chamar a atenção. Como Jesus, por exemplo, vai dizer: olhe, a árvore boa produz o fruto bom, e de nenhuma forma pode produzir o fruto ruim. A gente sabe que ela não vai produzir o fruto ruim, porque ela produz o fruto bom. Por que falar duas coisas que significam a mesma coisa? Porque ele quer chamar a nossa atenção. Então, quando nós estudamos a Bíblia, temos que entender que ela não foi escrita num contexto brasileiro do século 21, mas foi escrito no contexto judaico do século I, principalmente o Novo Testamento. Apesar de ter sido em grego, mas Jesus pregava em aramaico para pessoas judeus, para um público essencialmente judaico. Então aqui ele vai dizer, usando do recurso linguístico do seu povo: em verdade vos digo. Eu estou dizendo a vocês. Quem são essas pessoas? As pessoas que estavam diante do encontro de Jesus e o cego que fora curado. Se não, vejamos, olha onde começa toda essa exposição. No versículo 35 do capítulo 9. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, expulsaram quem? O cego. De onde? De dentro do sinédrio, dizendo que ele era maldito. Imagine, Deus cura esse cego, regenera ele, e a instituição religiosa da época diz que ele é maldito. Parece as igrejas de hoje, né? Ouvindo Jesus o que tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Quer entrar pela porta? Responda essa pergunta. Você crê no Filho do Homem? Se você responder essa pergunta, você entrou pela porta. Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele disse: eu quero ver que tipo de porta que é para eu entrar. Onde é? Eu quero entrar, Senhor, eu quero entrar. Então afirmou ele: creio. Então afirmou Jesus: já o tens visto, e é o que fala contigo. Jesus disse: eu sou a porta, olha eu aqui na sua frente. Muitos, que foi que fizeram quando Jesus disse isso? Capítulo 8, versículo 59, pegaram em pedras para atirarem nele. Então, alguns pegaram em pedra para atirar em Jesus, mas esse cego, ex-cego, que agora via, não só fisicamente, mas espiritualmente, olha o que ele diz: eu creio. E o mais lindo dessa história, ele nunca tinha visto Jesus. Ele era cego. Quando Jesus curou ele não viu Jesus. Por isso que toda essa pergunta: quem foi que ele curou? Eu não sei, eu estava lá, estava cego. Ele fez logo, mandou eu tirar lá no tanque, eu lavei, agora estou vendo. Eu não sei. E agora, a primeira vez que ele vê Jesus, eu creio, Senhor. Obrigado, Jesus. Percebe, irmãos, que você tem que ver primeiro espiritualmente, para depois ver fisicamente. Porque se for o contrário, nunca vai acontecer. A fé, ela não vem por provas físicas e humanas. A fé é um dom de Deus. Por isso, quando ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ele está dizendo: quando um pregador fala pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo vivifica essa palavra no coração do pecador, isso é fé. E é essa fé que salva. Eu creio, Senhor. Primeira vez que ele viu Jesus, eu creio. Quantas vezes a gente já pode ter visto Jesus e talvez tenha até pegado em pedras para apedrejá-lo, não sabemos. O livro de Hebreus diz que muitas pessoas, atendendo à regra da hospitalidade, receberam a anjos, sem saber. Jesus, no capítulo 25 de Mateus, diz: naquele grande dia eu vou dizer para muitos: vocês me alimentaram, vocês me vestiram, vocês me ajudaram. Não, Jesus, eu nunca fiz isso com o Senhor. Fez. E aqui esse cego, ele diz: eu creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Você não vê,
Eu sou cego, Senhor, me ajuda. Veja. E os que veem se tornem cegos. Os religiosos. Não, eu conheço a palavra. Os formados em teologia. Não, eu conheço a palavra. Eu sei o aramaico, o grego. Conheço os idiomas originais. Não, estou perguntando se você se encontrou com Jesus como esse cego se encontrou. Sim ou não? Você respondeu a pergunta como esse cego respondeu? Perguntando da sua intelectualidade. Diploma não vai fazer você entrar no céu. Alguns dentre os fariseus que estavam perto, olha que coisa, esse é o contexto. Acaso também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Percebe? E aqui Jesus então está dizendo, eu sou a porta das ovelhas, nessa passagem que a gente está meditando. Para essas pessoas que estavam diante da porta, mas em vez de entrarem por ela, queriam destruí-la, para que ninguém entrasse por ela. Nem eu vou entrar, e eu não quero que ninguém entre também. Porque a porta, que é Jesus, sempre foi e será vista como inimiga do mundo, como está escrito lá em Tiago capítulo 4. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E por que essa adjetivação final, porta das ovelhas, é tão importante ao contexto? Mais adiante, irmãos, ainda nesse capítulo 10, no versículo de número 26, diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então todo mundo que não entrou pela porta é porque não é ovelha. Se for ovelha, vai entrar pela porta. Não tem como ovelha não entrar pela porta. A porta foi feita para ela. Jesus veio dar a vida pelas suas ovelhas. Ele enviou o seu Espírito para atraí-los a Ele. Nenhuma passagem das Escrituras você vai ver o Espírito Santo buscando adoração, mas o Espírito Santo enche o nosso coração de desejo de adorar a Cristo. Ele envia no seu próprio Espírito para que as suas ovelhas ouçam a sua voz e sigam. Eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Por isso, irmãos, nós não podemos aceitar o que nós estamos assistindo nos nossos dias. Nós não podemos ficar calados quando nós vemos instituições religiosas ficando ricas e pervertendo a palavra de Deus por mero interesse financeiro e político. Nós não podemos ficar calados. Nós também não podemos lutar carnalmente contra essas instituições, pois a nossa luta não é física, é espiritual. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar o verdadeiro evangelho. A melhor forma de vencer o mal, ou melhor, a única forma de se vencer o mal é fazer o bem. Nós não estamos aqui para rivalizar em maldade com os perversos, mas estamos aqui para aprender a fazer o bem com Cristo, ensinar outros a fazerem. Jesus diz, eu sou a porta. E agora ele vai dizer, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado, a semelhança do que Jesus nos ensina no capítulo 7 de Mateus, quando ele diz que existe a porta correta, é estreita, existe a porta larga. E aí ele nos dá uma notícia extremamente assustadora, que a porta larga é a que a maioria vai entrar. Olha, irmãos, eu fiquei assustado. Tem uma pessoa, eu espero que essa pessoa sinceramente seja visitada pelo Espírito Santo. Essa pessoa tem visto algumas pregações, eu não sei se ela tem visto, né? Mas pelo menos ela, as pregações que estão sendo colocadas no YouTube pela irmã Gisele, eu sempre acompanho. E tem uma senhora que recentemente ela colocou uma observação, que Jesus Cristo faz o caminho ficar largo, alguma coisa assim. Você ligou, meu filho? Eu nem respondi. E eu não vou nem dizer porque eu não respondi, para não ser grosseiro.
Mas a Bíblia vai dizer de maneira muito clara que a porta é estreita e o caminho... Que história é essa que Jesus faz o caminho ficar largo? Eu não sei que Jesus é que essa senhora está aprendendo, não. Depois que eu fui ver quem era essa senhora e quem ela ouve também, aí eu disse, então já está explicado. Então, que história é essa que Jesus faz o caminho ficar largo? Onde é que está isso? Porque na passagem que ele diz que a porta é estreita, ele diz que o caminho também é o quê? O caminho fica confortável para os discípulos? Eu fiquei assustado quando eu ouvi isso, mas é esse tipo de evangelho que você vai ouvir hoje. É esse tipo de evangelho que pode tudo. Pode tudo. Você pode até abençoar aqueles que amaldiçoam a Cristo. Olha que coisa louca. Quando a Bíblia vai dizer, se você não ama Jesus, você é anátema. Não importa o que eu te digo. Por isso que Jesus faz esse alerta aqui no versículo 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões. Jesus não está falando dos profetas. Nenhum dos profetas disse que era a porta. Muito pelo contrário, eles apontavam para Cristo. O próprio João Batista, o que foi que ele disse? Eu não sou porta nenhuma. A porta está vindo aí, vocês tratem de preparar o caminho de vocês. Quem é que Jesus se refere aqui? Os líderes religiosos, que rejeitaram inclusive o batismo de João e que rejeitaram a Cristo também. Assim como rejeitaram os profetas. Desde a época de Jeremias, muito antes, os profetas sempre foram rejeitados. Então aqui a gente vai perceber, irmãos, Jesus diz, cuidado com aqueles que vieram antes de mim, porque eles são ladrões e salteadores. A ideia de salteadores, irmãos, é a ideia de alguém que pula o muro para roubar e depois pula o muro de novo para levar o fruto do roubo. Essa é a ideia. Jesus está dizendo, cuidado com esse tipo de pessoa. Aí ele dá um outro alerta aqui que a gente fica com mais medo ainda. Há algum tempo atrás, eu ficava com muita compaixão daqueles que estavam em igrejas visivelmente, escrachadamente heréticas. Mas aí eu aprendi na Bíblia que aquelas igrejas heréticas, elas só estão abertas por conta daquelas pessoas que estão sentadas ali. Quando mais de uma vez o Espírito Santo me repreendeu, justamente por conta disso, ele disse, olha, aquele homem que está lá enganando aquelas pessoas, ele não é o vilão. Aquelas pessoas são mais culpadas do que ele. Por não aguentarem ouvir essa doutrina, levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Essa é a realidade de hoje. Porque você tem um universo de milhões de evangélicos em igrejas essencialmente antibíblicas. Eles não têm compromisso nenhum com a Bíblia, muito menos com Cristo e com a verdade. O compromisso deles é com sua própria religiosidade e em manter satisfeita as suas concupiscências. Por não suportarem essa doutrina, eles levantam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Por exemplo, uma pessoa que quer andar armado e quer dar tiro nos outros, ele vai ouvir que um pastor de barba branca chamado Augusto Nicodemos que diz que você pode matar tranquilamente uma pessoa que invadir sua casa, não tem problema nenhum. Como assim você pode matar a pessoa? É um ser humano que precisava ouvir o evangelho. Não, ele é um ladrão e você tem que defender a sua família. E o evangelho? E se preciso for dar a sua vida? Como é isso? E o exemplo de Cristo? E o exemplo de todos aqueles que seguiram o caminho de Cristo é simplesmente jogado no lixo por conta de um homem essencialmente herege, que não tem vergonha de estimular os outros a uma violência mortal. Porque você puxar o gatilho de uma arma, irmãos, é você aceitar o fato de que você vai tirar a vida de um semelhante. Aí você vai ver uma pessoa que diz, não, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor do porte de arma. É a mesma coisa que dizer, meu filho, você tem que escolher o que você quer. Você quer defender o direito
do bebê, tudo bem. Mas e se o bebê crescer e se envolver na criminalidade, você vai dar um tiro e matar ele? E agora pode. Não, irmãos, o homicídio, tanto com bebê quanto pessoas grandes, é homicídio. Mas nós estamos diante de uma instituição religiosa perdida. E diz coisas que são contraditórias. Mas ninguém está preocupado com isso. Pelo menos ninguém está sentado no banco delas. Eles estão preocupados em terem os seus ouvidos acariciados, em terem os seus egos alimentados. Então cuidado, irmãos. A única porta que leva para o céu é Cristo. Cristo é a porta da igreja. De maneira que qualquer instituição religiosa que lhe chame a entrar por ela e não por Cristo, deve ser rejeitada. Porque é ladrão e salteador. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. E eu acho lindo isso. Por quê? Porque a ovelha, ela vai dar ouvido somente ao pastor. Está lá na parábola. Então, quando você vê um homem falando coisas que não são bíblicas para você, e você tem algum compromisso com Cristo, ainda que você esteja engatinhando no Evangelho, você pega a Bíblia, você vê o que a pessoa está falando e você diz, não, não é isso não. Eu aconselho, inclusive, que vocês façam isso comigo, cada pregação. Eu ouço quase todas as pregações que eu faço. Porque eu devo me analisar seriamente. Pois a responsabilidade de quem fala da parte de Deus é muito grande. Se eu falar alguma coisa aqui para vocês que não seja correta, eu vou ter que prestar conta diante de Deus. E por que tantas pessoas falam coisas incorretas e não têm nenhum tipo de preocupação com isso? Porque eles não têm temor. Eles não têm temor a Deus. A preocupação deles é apenas satisfazer os homens para que os seus salários continuem sendo pagos e sua vida continue andando do jeito que eles programaram. Mas a Bíblia adverte: muitos caminhos parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte. John Bunyan já dizia, um homem que não teve nenhum tipo de facilidade na sua vida, um verdadeiro pregador, ele já dizia: olha, você pode, muitos irão felizes para o túmulo, mas apenas um segundo no inferno eles verão o significado da palavra desespero. Então, cuidado, irmãos, muito cuidado. Versículo 9, Jesus então fala mais uma vez: eu sou a porta. E por que ele repete? Como eu disse a vocês, todas as vezes que vemos repetição, principalmente repetições seguidas como essa, é para chamar a nossa atenção. Por quê? Porque a nossa mente é carnal. E a gente tende facilmente a esquecer as coisas importantes e a ficar remoendo aquilo que não tem utilidade nenhuma. Para que isso mude, somente depois de muito tempo andando com o Espírito Santo, é que nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Somente quando a palavra de Deus de fato é implementada na nossa mente, nós podemos experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quando nós não nos conformamos com o mundo, mas temos a nossa mente transformada. Isso é um processo longo, é um processo doloroso que vai acontecer na vida de todo cristão, se ele de fato for um cristão. Eu sou a porta. Ponto. Jesus falou isso, não tem mais o que discutir. Ele é a porta. De maneira que ninguém pode avocar para nenhuma instituição religiosa esse título. A porta é Cristo. E ele diz agora: se alguém entrar por mim, ele faz um convite, irmãos. Se alguém entrar. Perceba, irmãos, que a maioria das pessoas hoje em dia tem dado pouca atenção a esse convite. O convite não é para você olhar a porta. O José até falou sobre isso ontem. O convite não é para você estudar a porta. O convite é para você entrar pela porta. Você vai ver muitas pessoas que conhecem
a respeito da doutrina de Cristo, podem falar muito acerca de doutrinas da graça, podem falar acerca da reforma protestante, da história da igreja, podem dizer uma série de coisas, mas nunca entraram pela porta. Pois como nós falamos na segunda-feira, entrar pela porta significa renunciar completamente o meu eu. Eu não posso entrar pela porta enquanto eu ainda me amar mais do que a Cristo. É por isso que a grande maioria dos evangélicos nunca entraram pela porta, e falo isso com muita tristeza, nunca entrarão, porque não estão dispostos a renunciarem o seu eu para receberem uma nova vida em Cristo. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 14, se você ama mais a si mesmo do que a mim, você não é digno de mim. Nesse mesmo capítulo 14, ele vai dizer, como conclusão da sua exposição, assim pois, todo aquele que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser da justiça. Por isso que as pessoas não entrarão pela porta, porque o convite é para o discipulado. Ah não, eu quero que Jesus me salve, mas eu não estou disposto a renunciar tudo para ser discípulo dele. Então você nunca vai ser salvo. Você nunca foi salvo. Ah não, mas eu me batizei. Mas eu cumpro determinadas regras religiosas. Eu só não sigo o caminho assim certinho. Você nunca foi salvo. Percebe, irmãos, o cristão, ele não é perfeito, mas ele deseja ser. O cristão, ele ainda peca, mas ele não tem mais prazer no pecado. O seu prazer está em Cristo. Por isso que quando nós vemos pessoas que estão na igreja e que vivem vidas altamente diferentes da vida de Cristo, essas pessoas nunca entraram pela porta que é Cristo. Essa porta, irmãos, ela é transformadora. De maneira que quando você entra por essa porta, é porque houve uma transformação em você antes mesmo de entrar por ela. Porque senão você nunca teria desejo de entrar. Essa porta, irmãos, ela não tem atrativo. Nós vemos isso em Isaías 53. Não havia formosura nele. Quem deu crédito à nossa pregação? Percebe, irmãos, quem em sã consciência entraria em uma igreja como a nossa? Uma igreja que não é ligada a nenhuma convenção, uma igreja que não tem um pastor conhecido, uma igreja que muitos membros saíram dela difamando ela e difamando o pastor, uma igreja onde a grande maioria das pessoas é pobre e onde dentro da própria igreja nós recebemos pessoas que estão precisando de ajuda e moram aqui com a gente, uma igreja que além de igreja ainda é uma casa de apoio cristão. Quem entraria num lugar como esse? Uma igreja, meu filho, que está com infiltração em todos os lados, que não tem um sistema de som bom, que não tem nenhum cantor famoso aqui, que não tem nenhuma estratégia de marketing. Quem entraria por uma porta como a nossa, irmãos? E ainda tem uma escada. Uma vez teve uma pessoa que disse que não vinha aqui na igreja porque tinha escada. Um dia que a gente estivesse pregando num lugar que fosse plano, a pessoa viria. Mentira, porque lá no Alto das Pombas não tem escada, a pessoa nunca foi lá. Ah não, mas é porque o Alto das Pombas é perigoso, né? Não, não acho não. Perigoso é o mundo. O mundo é perigoso. Principalmente se ele entrar no seu coração. Aí ele é mais perigoso ainda. Então a gente fica, irmãos, extremamente impactado com essa realidade. Pessoas ficam 50 anos na igreja e não entram pela porta. A porta está diante delas e elas vão morrer lá do lado de fora, porque elas não estão dispostas a entrarem pela porta. Nós vamos ver isso de maneira muito clara no ladrão da cruz. Não é aquele que foi salvo, é aquele que não foi. Ele olha, ele vê tudo que Jesus passou, ele vê o seu amigo olhando para Jesus e repreendendo a ele, dizendo: somos culpados, ele não é culpado,
Ele vê o seu amigo falando com Jesus, entra, mestre, lembra de mim quando entrar no paraíso? Jesus responde para aquele homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas o coração daquele outro ladrão continua como uma pedra. Muitas pessoas são assim. Eles veem a transformação de outras pessoas do seu lado no banco da igreja, mas eles continuam duros como a rocha. Se Deus não lhes der um coração de carne, eles vão passar a vida inteira na igreja e a eternidade inteira no inferno. Essa é a realidade. O que você acha? Que quando um homem estava prestando atenção no sermão de Jesus, ele disse: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus diz: olha, entrai pela porta, porque eu lhe digo que muitos desejarão entrar, mas não poderão. Irmãos, eu já falei aqui algumas vezes com vocês, o que vocês acham que as pessoas que não deram crédito a Noé começaram a sentir quando as águas começaram a subir? Se é uma coisa, irmãos, que eu tenho quase certeza, é a quantidade de arranhões que deve ter do lado de fora da arca. Quantas pessoas tentaram abrir aquela porta? Mas a gente se esquece de uma coisa que está escrito em Apocalipse: a porta que Deus abre e a que Deus fecha. De maneira que se Deus disser que você não entra, você não entra. 10 virgens, todas elas estavam esperando o noivo. Todas elas estavam lá pelo mesmo motivo, a festa. Mas 5 estavam lá de verdade, as prudentes. E 5 estavam lá por qualquer outro motivo, menos por amor ao noivo. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Só olhar para a porta não nos garante a salvação. Muito pelo contrário, só sentencia a nossa condenação. Aqueles que nunca atravessaram a porta, nunca atravessarão a porta do céu. Aqueles que não entrarem por Cristo aqui na terra, não entrarão na nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como uma noiva. Terceiro lugar, irmãos, Jesus diz: se alguém entrar por mim, será salvo. Olha que promessa. Jesus não promete a resolução de todos os seus problemas. Jesus não promete para você saúde. Você pode ficar doente e pode morrer dessa doença. Jesus não promete uma vida de facilidade, muito pelo contrário. Em uma outra passagem ele diz que a porta é estreita e que o caminho é apertado. Ele diz que nós devemos, para seguir a Ele, temos que renunciar a tudo, tomar a nossa cruz e seguir exatamente no caminho que Ele nos deixou para seguir. A única promessa que Jesus faz é a salvação. E se você é um cristão, isso é mais do que suficiente. Por isso que eu disse, irmãos, esse convite só soará como um convite para aqueles que forem pobres em espírito. Todo aquele que entra na porta do céu, ele tem a certeza que merecia o inferno. Uma pessoa que tem certeza que vai para o inferno e ouve Jesus dizer: hoje a salvação entra na sua casa. Você acha que ele precisa de mais alguma coisa? Não. Mas você vai ficar doente, mas eu estou salvo. Mas você vai passar fome, mas eu estou salvo. Mas muitas pessoas vão te rejeitar, mas eu estou salvo. Percebe que hoje em dia, irmãos, a salvação é apresentada muitas vezes como a cereja do bolo. Olha, Jesus vai resolver todos os seus problemas, Jesus vai te dar uma boa vida, Jesus vai fazer assim, Jesus vai fazer assado, Jesus vai te dar alegria, Jesus vai te dar sucesso e também Ele vai te dar salvação. É a cereja do bolo. Essas pessoas nunca entenderam o convite e nunca compreenderam a promessa.
Por isso que é tão importante para que uma pessoa que entra pela porta, ela seja, antes de atravessar a porta, visitada pelo Espírito Santo. Pois o Espírito que eu enviarei a vocês, esse os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que toda pessoa, antes de atravessar a porta, ela tem a certeza que o chão nos seus pés está se abrindo e o fogo está perto de lhe consumir. É como uma pessoa que está no meio da floresta e de repente percebe que existe uma teia de lobos famintos querendo devorar, e ele está perto da estalagem. Então eles saem correndo, e quando eles veem a porta da estalagem, eles entram e eles batem aquela porta, e eles ouvem os ruivos dos lobos, o arranhar dos lobos na porta, mas eles estão seguros, porque eles entraram pela porta. Sabe, é assim que uma pessoa entra. Ela não é forçada a entrar. Ela implora para entrar. Ô Senhor, eu sei que eu não mereço o céu. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Sou um pecador. Não foi assim que Jesus disse que um homem foi justificado no capítulo 18 de Lucas? Jesus disse que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, fazia parte da liderança respeitada, da liderança religiosa, daqueles que eram vistos como modelos a ser seguidos. E ele sobe ao templo para orar. E outro era publicano, era praticamente amaldiçoado, rejeitado por todos os seus párias, porque cobravam impostos para o cidadão romano. Jesus proibia cobrar imposto? Não, era só um trabalho. O que desde João Batista é dito é o quê? Não é para você roubar, é para você cobrar somente o que é devido. Grande parte dos publicanos não faziam isso. Então aquele publicano, ele sobe para o templo também para orar, e ele não se acha digno de olhar para o céu, porque ele sabe que o céu é o trono de Deus. Então ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E esse homem estava tão convencido do seu pecado que ele não pede outra coisa. Ele não pediu outra coisa. Ele só queria misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. E aí Jesus diz: esse homem desceu justificado. Percebe que para entrar pela porta é necessário esse mesmo sentimento? A promessa de salvação, irmãos, ela é mais do que tudo para nós. Porque ela é tudo que nós não merecemos. Nós não merecemos ser salvos. Mesmo nós que somos cristãos regenerados aqui, nós não merecemos ser salvos e sabemos disso. O apóstolo Paulo, décadas depois da sua conversão, ele escreve uma carta e diz: fiel esta palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, eu sou o maior de todos. Paulo, você ainda peca? Na minha mente, só eu sei quanto eu luto contra o pecado. Ele diz isso em Romanos 7, ele diz isso também em Gálatas capítulo 5. A carne e o espírito brigam de maneira incessante enquanto nós estamos aqui na terra. Por isso que Paulo diz em Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios, que nós só vamos estar livres disso quando nós entrarmos no céu. Por isso que nós desejamos tanto sermos revestidos dessa incorruptibilidade. Mas para isso, esse corpo corruptível precisa se deteriorar
e nós então receberemos um corpo incorruptível. Por que ele é incorruptível? O que corrompe esse nosso corpo? Por que a gente fica doente? Por que a gente envelhece? Por causa do pecado. Tudo é o pecado. Toda a maldade que existe no mundo é por conta do pecado. Romanos capítulo 3 deixa de maneira bem clara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes a gente não entende essa expressão, destituídos estão da glória de Deus. Sabe que Paulo está dizendo isso? Todo mundo está amaldiçoado. Às vezes a gente acha assim, olha, eu só estou separado da glória de Deus, mas eu ainda estou perto de Deus. Irmãos, a glória de Deus e Deus é a mesma coisa. Como eu disse a vocês, é um hebraísmo. Quem escreve essa carta é um judeu, Paulo. Destituídos estamos de Deus. O que Paulo está querendo lembrar em Romanos 3 é: você se esqueceu de que os nossos pais, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso e que foi colocado lá anjos com espadas de fogo para que não entrassem de volta. A única forma da gente ir de volta para o Pai é por meio do Filho. Destituídos estamos da glória de Deus. Todos, judeu e não judeu, precisamos ser justificados gratuitamente por sua graça. Por isso que quando você entende a mensagem do Evangelho, a salvação é muito mais que tudo. Você pode passar frio, fome, nudez, você é salvo. O que você acha que em Romanos, no capítulo 8, ele diz: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que nos separará? Versículos antes, o que é que Paulo diz? Aquele que entregou seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Você é salvo? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Mas você acha que é fácil? Por conta disso, nós somos entregues à morte o dia todo, como ovelhas para o matadouro. Mas nada me separará do amor de Deus, porque Ele me salvou. Foi o que Jesus fez com você, Paulo. Ele me salvou. O que foi que Jesus fez com você, Pedro? Ele me salvou. Sim, e o que mais? Eu não preciso de mais, Ele me salvou. Mas hoje em dia parece que a salvação não é mais suficiente para uma igreja que não entende quem ela é. Por isso que eu disse: a porta, a igreja e você. Você é um pecador miserável, como eu, que ainda que a gente viva uma vida parecida com a do apóstolo Paulo, o que a gente merece? Inferno. Porque não é por obras que se entra no céu, por fé. E se você tem fé, você recebeu, porque você não tinha. Mas uma vez que você tem fé, aí sim você produz boas obras. E essas são super importantes para evidenciar a sua salvação. O que você acha, irmãos, que tantas pessoas estavam dispostos a morrer por Cristo? O que você acha? E tantos foram queimados, torturados. Você vai ver lá no capítulo 11 de Hebreus: cerrados ao meio, passados ao fio da espada. Mas eles eram salvos. De maneira que uma pessoa que é salvo, ela recebeu tudo. E ela não precisa de mais nada. É assim que a gente entra pela porta, como alguém que desesperadamente precisa disso. Nós temos vivido uma época onde uma pandemia tem invadido o mundo e as pessoas têm brincado com a vida alheia
E muitos têm enriquecido com isso. A China, por exemplo, ela é a maior fabricante de todos os insumos que são utilizados no combate à pandemia. Dentre esses insumos ou materiais necessários, nós temos o famoso respirador. Então, tem pessoas, muitas das pessoas que morreram na Itália, na Espanha, eram porque não tinham o quê? Respirador. Aqui no Brasil, médicos deram entrevista dizendo que a coisa mais difícil da vida deles era escolher quem ia viver e quem ia morrer. Como assim? Quem é que ia dar o respirador? Porque não tinha respirador suficiente para todo mundo que precisava. Se você perguntar para uma pessoa que está morrendo afogada, o que é que ela quer? Você quer um carro? Você quer $1 milhão? Você quer o quê? Ela quer respirar. É isso que ela quer. Se você pergunta para uma pessoa que sabe que está indo para o inferno, o que é que ela quer? Jesus. Ela quer Jesus. E ela não quer só ver Jesus. Ela quer segurar em Jesus. Aleluia. Como um afogado quer segurar em algo que ele possa se sustentar para que ele não venha submergir. É assim que a gente atravessa a porta, mais uma vez, não como alguém que precisa ser empurrado para dentro, mas como alguém que deseja entrar de todo jeito. Eu não mereço, Senhor. Mas deixa eu entrar. E uma vez que nós estamos aqui dentro, eu não mereço, Senhor, mas deixa eu ficar. Você não valoriza a igreja? Mas Cristo valoriza, para nós está suficiente. Você não ama os seus irmãos, mas Cristo nos ama, e isso é suficiente. Porque a salvação de Cristo não é parcial. Quando Ele salva de uma vez por todas. Ele salva de tudo e de todos. A ponto dele dizer: quem é que vai tomar as minhas ovelhas? Quem se atreve a tomar as minhas ovelhas? O Pai que nas deu é mais poderoso que todos. Uma vez que você é ovelha de Cristo, ninguém pode tocar em você, a não ser para o seu bem. Até o diabo, quando toca em você, é para o seu bem, para você não ficar orgulhoso, como foi o caso de Paulo. Senhor, o diabo está batendo na minha cara. Eu orei 3 vezes e ele está batendo em minha cara. Foi o que eu mandei, Paulo. Gente, Senhor, como é isso? Para que você não se ensoberbeça, Paulo. Você não quer ser santo, Paulo? Eu quero. Então agora eu vou agradecer. Obrigado, Senhor, por ter enviado esse sujeito aí que está dando tapa na minha cara. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim opere o poder de Deus. Eu amo a Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia conta a nossa história. A igreja mais pobre de todas, Jesus diz que é rica. A igreja mais rica de todas, Jesus diz que é pobre. E agora, meu filho? Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Isso que é maravilhoso. A igreja, irmãos, não é o final da sua história. A entrada na igreja é o início dela. Você entrou na igreja, você ouviu o Evangelho, você atravessou a porta que é Cristo, e agora ele tem um caminho. Esse caminho é apertado, esse caminho é difícil, mas esse caminho tem alegrias espirituais sem fim. Perceba o que eu disse: alegrias espirituais, não carnais. Se você está procurando na igreja alegrias carnais, como o retiro de jovens, boate para jovens, com encontro de casais, cruzeiro evangélico, você entrou pela porta errada. Sabe qual é a alegria da igreja? Quando um pecador se arrepende. Sabe qual é a alegria da igreja? Quando nós conseguimos alegrar Cristo. Oh Deus, obrigado por essa surra que o Sinédrio me deu. Porque agora, Senhor Jesus, eu sei
sei que eu te amo de verdade, porque da primeira vez eu te neguei, por muito menos. Mas agora, Senhor, com a tua graça, eu fiquei firme diante das ameaças do sinédrio. E a prova disso são essas pancadas aqui nas minhas costas. Você acha que aqueles homens saíram comemorando? Por serem encontrados dignos de sofrerem afrontas por amor a Cristo. Olha a alegria da igreja. Olha que alegria é essa. Eu vi que você está alegre porque você está sendo perseguido. Pois é, essa alegria espiritual. O irmão falou ontem, irmão José. Fique feliz quando passar por todo tipo de perseguição, quando caluniarem, difamarem você. Pois assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Grande é o vosso galardão. Olha a alegria espiritual. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos irmãos que sempre estiveram do lado dele, os filipenses. E ele diz a eles: fiquem tristes porque eu estou preso. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos em quê? No Senhor que te salvou. Ele te salvou. De maneira que você não pode mais perecer. Você está salvo. Você nunca mais estará sozinho na sua vida, porque aquele que ele salva, ele fica do lado até o último instante aqui na terra. E quando você chegar no céu, a primeira pessoa que você vai ver é ele. Glória a Deus, aleluia. Entrará e sairá, e achará pastagem. O que uma ovelha se alimenta? De pasto. Quando você entra pela porta certa, que é Cristo, Deus vai providenciar um homem de Deus para lhe ensinar todo o caminho de Deus. Como o apóstolo Paulo em Éfeso, se despedindo daquela igreja, no capítulo 20 de Atos, ele diz: durante 3 anos eu ensinei a vocês todos os desígnios de Deus. Timóteo, ensina essas pessoas a palavra, Timóteo. É isso que ovelha quer quando está dentro de uma igreja. Ela não quer futilidades, ela não quer uma igreja confortável, ela quer uma igreja bíblica. Ela não é atraída por sonoridade, por iluminação, por sensações. Ela é atraída pela palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É isso que ele está dizendo. Você entrou pela porta certa. Então uma das evidências é que não vai faltar palavra. Por isso que em Isaías 55 ele vai dizer: por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês estão buscando alegria naquilo que não pode alegrar o coração de vocês, e não até mim? Eu darei a vocês de graça. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com os mercenários. A palavra mercenários, para a gente, parece forte. Mas sabe qual é a origem dessa palavra? Assalariado. Você diz: então eu sou um mercenário? Depende. Se você trabalha para Deus por dinheiro, você é um mercenário. Agora, se você desempenha um ofício e recebe por isso para a glória de Deus fora da igreja, você é um cristão. Mas eu quero te dizer que na igreja não existem assalariados. Na igreja só existem servos que voluntariamente têm o privilégio de servir ao Senhor, por meio da graça que Ele nos concedeu. De maneira que tudo que temos é porque nós recebemos primeiro. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Eu acho lindo. Eu oro a Deus que nós possamos atingir esse patamar de espiritualidade algum dia. O apóstolo Pedro está indo para o templo orar. Ele tinha o costume de orar 3 vezes no templo por dia. Para aqueles que não querem igreja, ou que dizem que uma vez por semana é suficiente, esse pessoal era doido. Ele ia 3 vezes para a igreja por dia.
Aí ele está entrando no templo por uma porta chamada Formosa. E tinha um aleijado lá na porta, que olhou para eles, querendo receber dinheiro. É tudo isso que o ser humano pode fazer pelo outro. Aplacar um pouco a sua dor momentaneamente. Mas se você é cristão, você pode fazer muito mais. Apresentar a porta, que vai aplacar a dor na alma dessas pessoas por toda a eternidade. Então Pedro olha para aquele homem e diz: olha, eu não tenho nem ouro nem prata. O homem já está quase aqui. Vai me dar mal. Mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Levanta e anda. O que a igreja tem que ter, irmãos? Cristo e o Evangelho. Glória a Deus. É isso que a gente está aqui para oferecer. Quando ele fala no capítulo 28 de Mateus: olha, eu tenho uma missão a vocês, prego o meu Evangelho a toda criatura. Então nós temos essa missão de, assim como Pedro e João naquele dia, olharmos para as pessoas: olha, eu não estou aqui para dar dinheiro para você, nem para dar comida, eu posso até fazer essas coisas, mas eu quero te dizer que o mais importante que eu tenho que te oferecer nessa noite é o Evangelho. É essa porta que te leva para o céu, e que uma vez que você atravessa por ela, ninguém pode tirar isso de você. Você pode receber um dinheiro aqui agora, chegar aqui embaixo e a pessoa te tomar, mas se você for salvo aqui agora, ninguém pode tomar essa salvação de você. Percebe que o que nós temos a oferecer é o que de mais precioso esse mundo já experimentou. Mas ainda assim as pessoas não veem a preciosidade. Como por exemplo, os índios não sabiam que o ouro era caro. Os portugueses, quando chegavam aqui, diziam: um espelho. Você pegava um espelho que vale, sei lá, R$2 e trocava por uma pedra de ouro que vale 50 milhões de reais. E o índio voltava para casa achando que fez um ótimo negócio. Rapaz, eu troquei aquela pedra que eu estava usando para segurar a porta por esse espelho, olha para isso. Porque ele não entendia o valor daquilo que ele estava segurando. Tem muita gente que está assim na igreja. Como eu queria um espelho. Meu filho, você está com um diamante na mão. Por isso que Jesus usa inclusive essa analogia e diz: sabe o Evangelho, o reino dos céus é como um homem negociador de pedras preciosas. Ele encontrou a pérola perfeita. Foi o que ele fez. Ele vendeu tudo, ele comprou aquela pérola e ele se alegrou. Por quê? Qual era o motivo de um colecionador de pedras? Encontrar a pedra perfeita. Ele encontrou. É como uma pessoa que, passando por um campo, descobre que aquele campo tem o quê? Um tesouro escondido. O que ele faz? Ele vai, compra o campo, vende tudo que tem, compra o campo e se alegra. Muitas pessoas estão em busca de um ótimo negócio e tudo que elas vão conseguir é um lugar no inferno. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que dará em troca da sua alma? Mas aqueles que entregaram a sua vida por amor a Cristo e o Evangelho, salvaram. Foram encontradas por essa salvação. De maneira que quando você encontra Ele, Ele está com o Evangelho na mão. E nada do que você oferecer a Ele, nada do que você oferecer a Ele, vai mover Ele de tirar aquele Evangelho. Eu quero concluir já essa noite dizendo para vocês: esse capítulo termina com um alerta. O ladrão. Que ladrão é esse? O ladrão do versículo 8. O versículo 8 diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões. Aí Jesus então agora ele vai falar não de ladrões, mas o ladrão. Perceba, existem muitas interpretações acerca dessa passagem. Algumas pessoas dizem que é o diabo, outras pessoas dizem que são os fariseus, o sinédrio
e essas pessoas, elas estão, os dois grupos, certos e errados. Por quê? Porque essa passagem fala de todo mundo. Quem não é comigo, é contra mim. Então, quando Jesus diz, o ladrão vem, irmãos, você muitas vezes já se deparou com o diabo e não viu ele. Quem você acha que botou uma nota de 50 reais no chão para você cair? Quem você acha que colocou Batseba diante dos olhos de Davi? Quem você acha que apresentou Dalila a Sansão? Quem você acha que instigou Moisés a bater na rocha, quando na verdade ele deveria falar com ela? Foi a mesma pessoa que conversou com Eva no jardim do Éden. O diabo usa os meios mais próximos para atingirem aqueles que representam algum tipo de perigo para ele, que é a igreja. Ainda falando sobre a porta, quem sabe falemos sobre isso em outro momento, Jesus vai dizer no capítulo 16 de Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Satanás sabe quanto a igreja de Cristo, quem é a igreja de Cristo? Aqueles que verdadeiramente entraram por Cristo como a porta, como são perigosos para os projetos dele. Então ele vai fazer de tudo para atingir essas pessoas, para que essas pessoas não realizem a obra que Cristo as constituiu fazer. Então aqui Jesus dá esse alerta para as ovelhas: o ladrão vem. Você foi salvo hoje. Não ache que você vai andar por esse caminho sem se encontrar com o diabo, porque ele está ao derredor todos os dias, bramando como um leão, esperando um momento para te pegar. O apóstolo Paulo diz: você está em pé? Cuide-se para que não caia. Quem é que quer que você caia? O diabo. Quem é que ele vai usar? Ele vai usar os falsos mestres, como ele usava os fariseus aqui, para perverterem a verdadeira mensagem de Deus. Ele vai usar os herodianos para influenciar as pessoas a viverem vidas promíscuas. Ele vai usar os zelotes para estimular as pessoas à violência. Os zelotes eram aqueles que não aceitavam o domínio de Roma e se levantavam quase que diuturnamente em pequenas rebeliões locais para tentar expulsar o domínio de Roma. Isso foi indo até que no ano 70 depois de Cristo, já não aguentando mais a revolta dos judeus, um general romano entrou em Jerusalém e destruiu a cidade inteira, o templo e tudo, por conta dessas constantes revoltas, que esse grupo dos zelotes eram que estavam por trás. Jesus não está falando apenas dos fariseus aqui, irmãos. Todo aquele que não é discípulo de Cristo, necessariamente é um seguidor do diabo. Quem não serve à luz, serve às trevas. Não existe neutralidade no combate da fé. Quando Paulo vai falar para Timóteo: milita comigo a milícia da fé. Quando Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, é para que nós possamos entender a seriedade do conflito que nós estamos vivendo. O verdadeiro conflito, irmãos, não são essas guerras, os rumores de guerras, não são essas epidemias. O verdadeiro conflito não é a disparidade social entre os ricos e os pobres. O verdadeiro conflito que existe desde o começo da existência dos seres humanos é os descendentes da serpente, furiosos contra a descendência da mulher. Essa é a verdadeira inimizade que está lá em Gênesis capítulo 3. Uma inimizade gerada pelo próprio Deus. Esse é o juízo de Deus para a serpente. Eu porém inimizade entre tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, serpente, mas o descendente da mulher lhe pisará a cabeça.
É importante que a gente entenda, irmãos, para que não nos vejamos fazendo a vontade do diabo, lutando contra a carne e sangue, quando os nossos inimigos são espirituais. O que é que você deseja hoje para a pessoa que mais te fez mal? Que ela se arrependa e seja salva. Pode ser a pessoa que mais te fez mal, irmão. O irmão José falou, se eu não me engano ontem, ou na semana passada, minha cabeça muito boa, ligada a tempo, a história de Jim Elliot. Tem um filme chamado Terra Selvagem. No final desse filme tem imagens reais do filho de Jim Elliot com o assassino do seu pai fazendo compras no supermercado dos Estados Unidos. Isso há décadas atrás. Porque o assassino do seu pai foi alcançado para Cristo, se arrependeu de verdade. Ele era um dos líderes da tribo que o pai dele, Jim Elliot, estava tentando evangelizar, e eles achavam que eles estavam, na verdade, querendo enganar eles, como tantos outros que vieram antes, e aí eles mataram. Depois ele descobriu que aquele pessoal queria fazer o bem, queria apresentar Cristo, eles conheceram a Cristo, e toda aquela tribo foi alcançada, inclusive esse homem. Você seria capaz de ter essa alegria cristã com o assassino do seu pai? Isso é cristianismo. Você será capaz de perdoar uma pessoa que pisa no seu pé? Imagine. Então aqui, irmãos, a promessa é essa, mas tenha cuidado, o ladrão está à solta, e ele vem. Perceba, não é que talvez ele venha, ele vem. Não é que você talvez passe pelo vale da sombra, você vai passar por ele. E ele diz aqui, o ladrão vem somente para roubar. O que ele quer roubar, irmãos? Ele não pode roubar a sua salvação, amém? Mas ele pode roubar a sua alegria da salvação. Não foi o que ele fez com Davi? E Davi então implora, salvo 32, 51, no 32 ele fala também sobre isso, e ele vai dizer: Senhor, restitui a alegria da salvação, restitui-se essa alegria, porque temporariamente ele perdeu. O diabo pode roubar a sua visão espiritual, como foi com Sansão. Sansão era o eleito de Deus, um homem enviado por Deus com uma missão específica, com poderes para subjugar os inimigos do povo de Deus. Ele usou isso para satisfazer as suas concupiscências. Então Deus permitiu, Deus enviou o erro para aquele que não tinha prazer na verdade. E quando ele estava no ápice do seu sofrimento, ele clama em arrependimento, e Deus restaura o seu poder. Mas ele ficou anos sendo motivo de chacota. Aquele que era um pequeno sol ficou em trevas, porque não levou a sério os alertas de Deus. Por isso Satanás está tentando roubar. Ele quer roubar o seu amor, a sua paz, a sua alegria, a sua bondade, a sua benignidade, a sua longanimidade, a sua mansidão, a sua fé, o seu domínio próprio. Tudo aquilo que o Espírito Santo vem para produzir em nós, ele quer roubar, porque ele sabe que isso é precioso. E ele quer nos oferecer substitutos para isso. Deus tem uma alegria eterna para nós. Satanás quer oferecer uma alegria temporária para nós, por meio das suas futilidades. Deus tem um amor eterno para nós. Satanás quer nos oferecer um falso amor aqui no mundo. Por meio de uma aceitação popular, a gente se sente benquisto. O mesmo pessoal que diz hoje para você: hosana nas alturas, pouco tempo depois está dizendo o quê? Crucificam. Cuidado quando você confia no amor do mundo. É isso que Satanás tem para nos oferecer. Ele tenta roubar a nossa vontade de fazer o bem. E Paulo vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem. Satanás está tentando minar isso, enviando pessoas para nos fazer mal, para se aproveitar da gente.
Cuidado, irmãos. O verdadeiro ladrão não é aquele que furta objetos materiais, mas é aquele que quer roubar de nós as bênçãos espirituais. E ele diz aqui mais: ele vem para matar. Mas Jesus diz: não tem aquele que mata o corpo e depois disso não pode fazer mais nada. A igreja de Esmirna ouve: olhe, Satanás colocará algum de vocês em prisão por 10 dias, sejam fiéis até a morte. Quem você acha que moveu o coração de Herodes para assassinar Tiago ao fio da espada? Quem você acha que encheu o coração do Sinédrio para apedrejar Estevão? Quem você acha, irmãos, que encheu o coração de Nero para instituir a maior perseguição que a igreja já sofreu? Quem você acha que tem colocado no coração dos islâmicos assassinarem cristãos? Quem você acha que coloca no coração de tantos homossexuais o ódio pela igreja evangélica verdadeira, não a falsa? Quem você acha que coloca raiva entre pseudos evangélicos em relação aos verdadeiros filhos de Deus? Alguns de nós podemos ser mortos. E a nossa oração não é que nós não venhamos a morrer, mas que nós não venhamos a ter a nossa fé morta. Glória a Deus. Que nós possamos ser fiéis até a morte. E então receberemos a coroa da vida. Ele diz mais: cuidado, ele vem para destruir. O que Satanás quer destruir, irmãos? A igreja. E ele tem usado pessoas de dentro da própria igreja para isso. Porque ele sabe que uma destruição que vem de dentro causa muito mais danos. Foi ele que usou Alexandre o Latoeiro para resistir fortemente às palavras de Paulo. Foi ele que usou Judas. A gente lê lá no Evangelho, e Satanás entrou em Judas. E ele foi lá se entender com o Sinédrio acerca de como entregaria Jesus por dinheiro. Cuidado, irmãos, para que Satanás não encontre espaço na sua vida. Nós temos que constantemente restaurar o altar. Aqui na igreja, eu estava aqui hoje pela manhã, estava vendo infiltração. Há um tempo atrás, nós estamos aqui há 9 anos, nós trocamos todas as vigas dessa parte aqui, de dentro também da sala do pastor. Aquela coluna ali foi refeita alguns anos atrás, e como estamos aqui frente ao lugar de maresia, e aqui atrás também, né, a laje, algumas coisas aqui não foram tão bem feitas nessa construção, e a infiltração muitas vezes vai corroendo, e se não tomar cuidado, cai. Satanás, ele vai entrando assim, como algo corrosivo, como disse o irmão ontem, como aquele cupim que come silenciosamente a madeira. Você não ouve o cupim comendo a madeira, você ouve? Não. Quando você vê, já é a madeira toda a comida e os farelos no chão. Já aqueles farelos já são o resultado do dano, porque o dano já foi feito. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por que você acha que a igreja de Éfeso foi a primeira que recebeu uma carta e a exortação foi aquela? Você acha que a primeira carta que a igreja de Éfeso recebeu foi aquela carta de Apocalipse? Você está enganado. A igreja de Éfeso recebeu 4 cartas. Ela recebeu uma carta endereçada, a carta aos Efésios. Ela recebeu 2 cartas que foram nominadas ao pastor da igreja, Timóteo. Quando Timóteo recebeu 1ª e 2ª de Timóteo de Paulo, ele estava pastoreando Éfeso. E finalmente ele recebe um alerta definitivo do Senhor. E ele diz: olha, se vocês não mudarem, eu vou remover o candeeiro. O que significa remover o candeeiro, irmãos? Significa, eu vou tirar a luz desse lugar e vou colocar em outro lugar. Significa, eu vou tirar a igreja de Éfeso e vou botar em outra cidade. Eu não vou deixar que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo. O que eles estavam fazendo? A obra de Deus sem amor.
sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Satanás está ainda hoje tentando correr como um cupim o nosso amor, o nosso zelo pelas coisas de Deus, nosso zelo por uma vida de oração, por uma vida de comunhão com Deus na nossa casa. Quando nós chegamos aqui na igreja, irmãos, na maioria das vezes chegamos aqui como uma sanguessuga, quando na verdade nós deveríamos chegar aqui o quê? Querendo dar. Hoje o que nós estamos aqui fazendo, irmãos, recebeu o nome de culto, e culto significa serviço. Nós deveríamos estar aqui, vindo coroar um dia em comunhão com Deus, no culto a Deus, mas muitas vezes nós estamos aqui tentando não nos afogar numa vida mundana que a gente passou o dia todo vivendo. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Você pode até deixar de ser crente por alguns minutos, mas Satanás não vai deixar de ser Satanás nem por um segundo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe. Será que nós sabemos disso também? Que temos pouco tempo. Buscai enquanto se pode achar. Sabe quando foi dito isso, irmãos? Por volta do ano 700 a.C., na época de Isaías. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Cuidado com as noivas. As noivas que batem na porta, mas já está fechada. Elas estavam buscando, mas o tempo havia passado. E elas nem perceberam. Elas estavam tentando buscar azeite. E conseguiram, mas a porta já estava. E elas estavam fazendo a coisa certa na hora errada. Muitas pessoas vão tentar buscar a Cristo quando Cristo já não pudessem mais achar. Cuidado, irmãos, para que isso não aconteça com você, nem comigo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui eu tenho. Essa é a verdadeira promessa. A vida abundante, irmãos, é uma vida nas pegadas de Cristo. Vai haver choro, vai haver morte, vai haver dor, porque essas coisas são necessárias. Quando é que elas não vão mais ocorrer? Quando nós estivermos lá. É por isso que essa promessa é dita em Apocalipse 21. Não haverá mais choro, nem morte, nem pranto, porque já as primeiras coisas se passaram. Mas enquanto a igreja estiver no mundo, a igreja verdadeira, a comunhão daqueles que verdadeiramente atravessaram pela porta que é Cristo, enquanto estivermos aqui no mundo, passaremos aflições de toda sorte, pois precisamos ser provados em todas as áreas, para que possamos dizer em sinceridade: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que Tiago vai dizer: fique feliz quando passar por toda espécie de provação. É o que Paulo também está dizendo quando escreve aos Filipenses. Olha, quando eu recebi uma quantidade de dinheiro, mais do que o suficiente para me manter, eu não deixei que aquele dinheiro corrompesse o meu coração. Quando eu passei por um momento onde eu tinha menos, onde eu passei necessidade, porque eu não tinha o suficiente, eu também não deixei corromper o meu coração. É isso que ele diz. Eu me comportei corretamente quando eu tinha muito e quando eu tinha pouco. Nós vamos ver pessoas que muitas vezes têm um discurso. E por que eu falo discurso? Porque a igreja está cheia de palestrantes e tem poucos pregadores, poucos servos de Deus. Então muitas pessoas têm um discurso correto quando estão diante de uma igreja pequena, mas quando essa igreja começa a crescer e ele vê a oportunidade de crescer mais ainda, enriquecer-se mais ainda, o discurso muda. Muitas pessoas têm um discurso quando estão em uma igreja rica, e quando essa igreja começa a passar por um período de escassez, o discurso muda.
porque eles não estão dispostos a passarem por todas as coisas por amor a Cristo. Qual o caso de Demas? O apóstolo Paulo pregava, pessoas se convertiam, ainda que houvesse perseguição, mas pessoas se convertiam e a perseguição não estava tão ostensiva quanto na época final, na época de Nero. Mas quando ele viu que a sua vida estava correndo risco, ele disse: olha, eu não vou ficar aqui não. E Paulo disse: porque Demas, amando o mundo, me abandonou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, e nos questionar de maneira sincera: será que nós atravessamos a porta? E eu tenho uma boa notícia para você: se você não atravessou a porta, hoje é a noite de você atravessar. Porque eu posso garantir para você que a porta está aberta hoje, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, mas eu não sei se ela vai estar aberta amanhã para você. Ó Deus, eu oro, Senhor, nessa noite, a começar de mim, que assim como o Senhor restituiu, Senhor Jesus, a vista daquele cego de nascença, ajuda-nos, Senhor, a ver claramente. Ajuda-nos, ó Pai, a examinarmos o nosso coração. Com toda a diligência, Senhor, e zelo. Pois se não entramos pela porta, ainda estamos perdidos. Ainda que estejamos limpos por fora, somos sepulcros caiados, Senhor. Que essa não seja a nossa história, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos uma nova criatura. E que a nossa regeneração seja de fato evidenciada, Senhor, por meio de frutos dignos de arrependimento. Por meio de uma vida, Senhor, que seja externalizada o fruto do Espírito e não as obras da carne, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa igreja local, na nossa congregação local, Senhor, a passarmos por tudo aquilo que precisamos passar, Senhor. Traição, difamação, calúnia, necessidades materiais, Senhor. Perigos com os de fora, perigos com os de dentro. Nos ajuda a passar por todas essas coisas, Senhor. E nos ajuda, Deus, a descobrir a alegria que essas coisas podem trazer ao nosso coração, quando passamos por elas da forma correta. Ó Senhor Jesus, que cada vez mais venhamos a descobrir que o nosso tesouro está no céu e não na terra. Que possamos nos alegrar debaixo dessa certeza, que uma vez que o nosso tesouro está no céu, ele não pode ser roubado nem ser corrompido. Nos ajuda a entender, Deus, que a nossa porção é o Senhor, e a nos contentar e nos alegrar com essa muito excelente promessa, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor, não somente aos nossos lares, mas leva-nos em paz a uma comunhão cada vez mais íntima contigo, Senhor. Que o nosso serviço não termine aqui, mas que continuemos, Senhor, te servindo por toda a nossa vida aqui na terra e principalmente no céu. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com um olhar santo e não se esqueça de se examinar bem e ver se de fato estamos na fé.